Olá, estudante, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Nós estamos iniciando a nossa unidade 1, que tem por título Fundamentos da Gamificação Eleitoral. Nesse módulo, nós vamos traçar esse paralelo sobre os aspectos da gamification, da gamificação, com o foco na campanha eleitoral, né? De que maneira a gamificação pode potencializar a campanha eleitoral. A aula de hoje é a nossa aula introdutória, o nosso primeiro contato, e o tema da aula de hoje é Introdução à Gamificação na Política, alguns conceitos e definições para que nós possamos entender sobre esse aspecto. Vamos lá, vamos iniciar a nossa conversa. Eu queria iniciar a partir da frase preliminar que nós vamos ler juntos e vai ser exibida na tela aí para você. O texto diz o seguinte, veja. A gamificação na política é uma estratégia inovadora que utiliza elementos e mecânicas de jogos em contextos políticos e eleitorais, com o objetivo de engajar os cidadãos, promover a participação democrática e tornar o processo político mais acessível e envolvente. Nessa aula, nós vamos explorar os conceitos fundamentais da gamificação na política, os seus principais objetivos e algumas técnicas comuns da sua aplicação para que nós possamos atingir diversos benefícios. A primeira questão que eu gostaria de pensar com você é sobre o engajamento do leitor. Vejamos, a gamificação busca estimular o envolvimento ativo dos cidadãos no processo político, incentivando a participação em debates, votações e outras atividades relacionadas à vida pública. Muito bem. O engajamento do leitor, ele refere-se basicamente a essa disposição, interesse dos cidadãos em participar ativamente do processo político de uma nação. Ele vai além de uma mera presença em eleições, envolvendo a participação em debates, discussões, eventos políticos e atividades de advocacia cívica. Esse engajamento ele é crucial para o funcionamento saudável de uma democracia, porque permite que os cidadãos eles expressem as suas opiniões, influenciem políticas públicas e contribuam para o desenvolvimento de uma sociedade. E aí surge uma pergunta: como funciona a gamificação e o engajamento do leitor? Perceba que a gamificação é uma abordagem que utiliza elementos e mecânicas de jogos para incentivar comportamentos desejados em contextos não lúdicos, como a política. No contexto do engajamento do leitor, a gamificação ela busca tornar o processo político muito mais atrativo e envolvente, incentivando os cidadãos a participarem ativamente das atividades políticas. Isso pode ser alcançado a partir de várias formas. A primeira que nós poderíamos colocar é a partir de desafios e missões, criando desafios e missões que visam incentivar os eleitores a participar de debates, ler propostas de políticos e comparecer a eventos políticos. Outra questão que nós poderíamos colocar, que nós poderíamos alcançar esse objetivo, seria a partir de recompensas e reconhecimento. O oferecimento de recompensas, como pontos ou distintivos virtuais para os leitores, que completarem algumas tarefas ou alcançar objetivos políticos específicos, visa motivá-los a continuar dentro desse contexto. Outra questão seria a competição e o ranking, estabelecendo competições entre os próprios eleitores, onde aqueles que mais se envolvem recebem reconhecimento público ou prêmios simbólicos para aumentar o engajamento. E além, é claro, de plataformas interativas, desenvolvendo aplicativos móveis ou plataformas online que permitem que os leitores participem de jogos políticos, votações virtuais e discussões temáticas para promover a integração do público. O engajamento do leitor ele traz diversos benefícios, não somente para a sociedade, mas para todos os envolvidos no processo. Isso fortalece a democracia ao promover a participação ativa dos cidadãos no processo político. Isso permite uma maior legitimidade e representatividade das instituições democráticas, refletindo os interesses e valores da população. Isso amplia o
debate público e a conscientização sobre questões políticas, sociais, econômicas e também aprimora o processo de fiscalização e prestação de contas, porque esse processo ele se torna mais eficaz por parte dos representantes eleitos, uma vez que os cidadãos eles estão mais envolvidos e informados com todo o processo. Outra questão que eu gostaria de colocar aqui é com relação à motivação intrínseca. Veja comigo o próximo slide. Motivação intrínseca. Ao incorporar elementos de jogos como desafios, recompensas e competição, a gamificação visa despertar a motivação intrínseca dos eleitores, ou seja, o desejo interno se envolver e contribuir para a comunidade política. Essa questão ela é muito interessante, né? Porque a motivação intrínseca é aquela que surge quando uma pessoa se envolve em uma atividade por interesse próprio, por prazer ou satisfação pessoal, sem a necessidade de recompensas externas. A motivação intrínseca ela está relacionada ao desejo de explorar, aprender, criar, contribuir para algo maior do que o próprio benefício. A gamificação ela utiliza uma série de elementos, né, para poder estimular a motivação intrínseca dos eleitores. Por exemplo, os desafios. A criação de desafios estimulantes desperta o interesse, o desejo de superação e conquista dos eleitores. Ao definir metas desafiadoras, a gamificação vai incentivar os eleitores a se envolverem ativamente na comunidade política para alcançar esses objetivos. Outra questão importante que nós poderíamos colocar são as recompensas. Embora as recompensas sejam um elemento externo, quando utilizadas de forma adequada, podem reforçar a motivação intrínseca dos eleitores. As recompensas elas podem assumir várias formas, como pontos, distintivos virtuais ou reconhecimento público, e servem como feedback positivo para o engajamento dos eleitores. Além, é óbvio, da competição saudável, porque a gamificação ela tem essa possibilidade de promover a competição saudável entre os eleitores, estimulando o desejo de se destacar e alcançar posições de destaque em ranking ou placares. Essa competição ela pode aumentar a motivação intrínseca dos eleitores à medida que eles buscam superar os desafios e se destacar na comunidade política. Além, é óbvio, da autonomia e controle. A gamificação ela oferece aos eleitores um maior senso de autonomia e controle sobre suas próprias ações e decisões. Ao permitir que os eleitores escolham suas próprias metas, desafios, estratégias de participação, a gamificação ela fortalece a motivação intrínseca, uma vez que os eleitores se sentem mais responsáveis pelo seu próprio engajamento dentro aqui dessa abordagem que nós estamos colocando. Outra questão que nós podemos colocar, né, dentro aqui desses elementos que nós estamos pensando nessa aula, é o aprendizado experiencial. Vamos ver? Aprendizado experiencial. A gamificação proporciona uma experiência de aprendizado dinâmica e interativa, permitindo que os eleitores aprendam sobre questões políticas e eleitorais de maneira prática e envolvente. Então, aqui é uma forma que nós conseguimos aplicar. O aprendizado experiencial, ele se baseia em 4 etapas principais. A primeira etapa é a experiência concreta. Os eleitores eles são expostos a situações políticas e eleitorais reais, como debates, discussões de políticas públicas e eventos de campanha. O segundo item é a observação reflexiva. Após a experiência, os eleitores eles são incentivados a refletir sobre o que eles aprenderam, analisar as suas próprias reações, experiências e considerar como isso se relaciona com conceitos políticos mais amplos dentro aqui dessa abordagem. Terceiro item, a conceitualização abstrata, pois com base na reflexão, os eleitores eles são encorajados a generalizar as suas experiências para conceitos políticos mais amplos, fazendo conexões entre teoria e prática. E o último item é a experimentação ativa. Finalmente, nessa etapa, nessa fase, os eleitores são incentivados a aplicar os seus conhecimentos e informações em novas situações políticas, experimentando e testando diferentes abordagens e soluções. Né? Então, nós conseguimos perceber
que a gamificação ela proporciona uma estrutura envolvente e motivadora para o aprendizado experiencial, integrando elementos e mecânicas de jogos que incentivam a participação ativa dos eleitores e estimulam o aprendizado prático. E dessa maneira, nós conseguimos atingir o objetivo. Eu queria trazer aqui algumas formas pelas quais a gamificação ela vai facilitar o aprendizado experiencial na política, como, por exemplo, as simulações e jogos de papel, né? A gamificação ela pode envolver simulações de situações políticas, onde os eleitores eles desempenham diferentes papéis, como candidatos, como eleitores ou jornalistas. Eles enfrentam desafios e decisões políticas complexas ao longo dessa jornada. Nós temos também, por exemplo, desafios e missões. Os eleitores, eles podem ser desafiados a resolver problemas políticos, responder a questionários sobre questões eleitorais ou completar missões relacionadas a campanhas políticas. Outra questão importante que nós poderíamos colocar é com relação à interatividade e feedback. Os elementos interativos e de feedback da gamificação permitem que os leitores experimentem as consequências de suas ações políticas e recebam feedback imediato sobre o seu desempenho e as decisões que estão relacionadas dentro desse contexto. Além da narrativa envolvente. A gamificação ela pode incorporar narrativas envolventes que visam contextualizar as atividades políticas, tornando o aprendizado muito mais significativo e memorável para os leitores. Vamos seguir? Eu queria trazer aqui o nosso último slide, vai trazer aqui alguns objetivos da gamificação na política. Vamos lá! No nosso último slide, nós temos basicamente 3 elementos centrais aqui. Objetivos da gamificação na política. Primeiro, aumentar a participação eleitoral. 2, promover a conscientização cívica. 3, fortalecer a democracia. Vamos para o primeiro item, aumentar a participação eleitoral. Ao tornar o processo político mais acessível e interessante, a gamificação ela busca aumentar a participação dos cidadãos em eleições, em debates e outras atividades políticas, como nós conseguimos pontuar aqui nessa aula. Segundo item, promover a conscientização cívica. Perceba que a gamificação ela pode ser uma ferramenta eficaz para educar os eleitores sobre questões políticas, estimulando o interesse e o conhecimento sobre o funcionamento do sistema político e os direitos democráticos. Terceiro item, fortalecer a democracia. Ao engajar os cidadãos de forma ativa e informada, a gamificação contribui para fortalecer os princípios democráticos, promovendo o debate público e a participação cidadã, dentro aqui dessa questão que nós estamos colocando. Muito bem, então nós vimos sobre o aumento da participação eleitoral, a promoção da conscientização cívica e o fortalecimento da democracia. Eu espero que você tenha compreendido todos os elementos que nós trouxemos nessa aula e fica aqui o convite para que você continue comigo para que nós possamos nos aprofundar sobre a gamificação no processo de campanha eleitoral. A aula 2, que é o tema do nosso próximo encontro, tem por título Benefícios da Gamificação em Campanhas Eleitorais. Eu te vejo lá para que nós possamos continuar as nossas conversas. Abraços e até mais. Tchau, tchau!